Graça e paz, pessoal, tudo bem? Estamos com mais um vídeo para o nosso canal do YouTube e hoje com uma temática bem top, bem legal, que é a história da Bíblia, tá? Você já conhece a história, né, em relação aos idiomas, que foi escrita em hebraico, grego e aramaico e outras considerações também. Hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre, por exemplo, algumas principais e primeiras traduções, né? E entre outras coisas aí que a gente vai estar trabalhando nesse vídeo, tá bom? Então, já metralha o dedo nesse like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e vamos lá. Eu gostaria de começar falando sobre as primeiras traduções da Bíblia, né? Eu gostaria de citar Tremble Barrera, 1999, em uma obra sua. Ele diz que a simples ideia de que um determinado texto possa ter sido inspirado pela divindade acarreta que todos os seus elementos sejam vistos como sagrados. Ou seja, o que ele quer dizer? Que a ideia de que um texto é inspirado por uma divindade, isso torna todos os seus elementos sagrados. Ele continua. A língua em que foi escrito, o estilo e até mesmo cada palavra parece ter sido esse pensamento que fez os judeus, em princípio, nunca permitirem que os seus livros sagrados fossem traduzidos para outro idioma. E nós podemos observar bem no período interbíblico, quando o poder helenístico ele alcança Israel, trazendo com que os impérios conquistassem a maior parte da Israel antiga e, por consequência, fazendo que o povo guardasse os costumes, as tradições e até mesmo uma possível tradução daquilo que era sagrado para a língua grega, que foi a Septuaginta. Então, isso é com que faz com que alguns judeus querem manter um texto sagrado, pela simples forma do seu idioma, da sua forma com que foi escrita, na língua hebraica. Parece ter sido esse pensamento que fez ali os judeus, né? Jamais ou nunca permitirem que os livros sagrados fossem traduzidos para um outro idioma. Pois eles eram extremamente fiéis à tradição de preservar, de estudar a mensagem contida em tais livros, na língua, inclusive, que foi originalmente escrita. E apesar disso, como nós vemos a seguir as traduções do Tanar, que é o acrônimo que o judaísmo utiliza para denominar sua principal e mais importante coletânea de livros sagrados, que hoje corresponde ali ao Antigo Testamento, né, da Bíblia protestante, visto que a Bíblia católica acrescentou ali, além dos livros da Taná, mais 7 no seu Antigo Testamento. Ok? E é com base nisso que eu vou fazer menção de um artigo sefaradita de beneficência em prol dos judeus hispano-portugueses. Olha só, diz assim: exatamente por conhecermos bem o hebraico e sabermos das diferenças que distanciam o hebraico atual do bíblico, e temos consciência e termos
consciência plena da população maçorética em que a função e influência na tradução, além da diferença que levanta-se como uma inexpugnável barreira entre o hebraico e as línguas ocidentais, antigas ou modernas. Não nos atrevemos a traduzir o texto hebraico, o texto bíblico, tarefa que pensamos ser impossível. Olha só que afirmação. De fato, a tradição de preservar os escritos sagrados do judaísmo na língua original foi mantida ali durante muitos séculos. Porém, à medida que o tempo passava, mudanças culturais e históricas fizeram com que a fidelidade ali ao costume de estudar a Tanar na língua hebraica fosse ali substituída pela necessidade de torná-lo compreensível aos judeus que não falavam mais o hebraico. A própria Bíblia registra uma das primeiras ocasiões em que a Torá, né, uma forma formalmente, ali o termo Torá significa os 5 primeiros livros, e inclusive é uma metonímia que foi ali usada para referir-se a todo o Tanar. Nós temos um evento em que a própria Bíblia ela registra uma dessas ocasiões em que esse livro sagrado dos judeus teve que ser traduzido para os judeus, né? Traduzido para os judeus ali que desconheciam a língua em que ali o texto teria sido originalmente escrito. E, óbvio, este evento está registrado ali no livro de Neemias, que cobre um período histórico de 13 anos, de 456 a.C. a 443 a.C. No trecho do capítulo 8, verso 1 ao 8 do mesmo livro, ele consta que todo o povo de Israel se reuniu em Jerusalém, na praça em frente ao Portão das Águas, para ouvir a leitura da Torá, que ali teria sido feita por escriba Esdras. E aí nós vamos ler o texto de Neemias 8, verso 1 ao 8, que diz: Já no 7º mês, todo o povo de Israel estava morando nas suas cidades. No dia 1º desse mês, todos se reuniram em Jerusalém, na praça em frente ao Portão das Águas. E ali na praça, em frente ao portão, Esdras leu a lei para o povo, desde o nascer do sol até o meio-dia. E todos ouviram com atenção. Então os levitas explicaram a lei para o povo. Eles iam lendo o livro da lei e traduzindo, e davam explicações para que o povo entendesse o que era lido. Esta passagem de Neemias relata ali um caso de tradução oral, sobre a tradução da Bíblia por escrito feita na Antiguidade. E também o livro Prólogo de Eclesiástico, que é um livro cujo original hebraico se perdeu, mas que é conhecido hoje em dia graças às traduções que dele foram feitas ali na Antiguidade. Então, de uma forma bem resumida, como vimos ali a própria escritura, o AT, cita ali alguns casos de traduções orais e escritas praticadas no meio judaico já desde os eventos bíblicos, o que serve ali para comprovar que a necessidade de tornar os escritos sagrados do judaísmo compreensível aos fiéis, que não entendia mais o hebraico, falou-lhe mais alto do que a tradição, e que a mesma, tida por eles como divina, deveria ser preservada e estudada na língua em que foi originalmente escrita. É com essas considerações que eu também quero falar sobre os manuscritos mais antigos da Bíblia, ou como alguns queiram pronunciar, Antigo Testamento, Tanar ou Torá. Comparando ali com o NT, os manuscritos do AT
nas línguas que foi originalmente escrito constituem uma quantidade bastante pequena. Ali, os mais antigos e relevantes são os Targums aramaicos, os manuscritos Mar Morto, Pentateuco Samaritano e ali os manuscritos da Sinagoga de Cairo. Eu queria iniciar falando aqui um pouco sobre os Targums. O que seria os Targums? Os Targums são umas traduções comentários ali do Antigo Testamento para o aramaico. E, além de tudo, parecia indicar que foram, inclusive, as principais ou importantes traduções do Tanar ali a serem produzidas, os mesmos os Targums podem, inclusive, ser considerados manuscritos em língua original, pois, conforme Torre, o texto hebraico acompanha a tradução aramaica, a qual traz ainda outros recursos, traz ali tais como interpretações, paráfrases, comentários explicativos, tudo como vistas e também a facilitação, a compreensão do original hebraico, uma vez que só a tradução parecia não ser suficiente. Então, quando os fatores que desencadearam, inclusive, o surgimento dos Targums, Tesley e Wadsworth, em 1998, em um livro, informam que em 538 Judeia falava o aramaico, que era a língua oficial do Império Persa. Inclusive, a maioria já tinha esquecido o hebraico. E em termos religiosos, essa situação era, acredite, bastante problemática, pois havia os fatos de não entenderem mais a língua em que os seus textos sagrados haviam sido originalmente escritos, bloqueava então o acesso à mensagem da divindade. Sendo assim, parece que foi então a partir da união desses fatores que surgiu então a primeira necessidade de traduzir o Tanar. Tesley e Wordsworth postulam que foi o sacerdote Esdra que inclusive deu início à prática de se traduzir os textos sagrados do judaísmo para o aramaico. Ou seja, que teria sido mesmo a produzir os Targums. Ali as traduções que eram feitas apenas oralmente, conforme exemplos apresentados no que lemos anteriormente, Neemias 8, 1 a 8, que mais tarde elas passaram a ser feitas por escrito e passaram aí a existir, esses Targums. Ok? Eu queria trabalhar também uma outra coisa muito importante nesse primeiro momento, referente à produção do conteúdo da Tanar. Em relação aos manuscritos do Mar Morto, eles tratam de manuscritos bíblicos em hebraico e em grego, foram descobertos em meados ali nas décadas de 1940 e 1950 em Wadi Qumran, Israel. De acordo com Norton, tais descobertas foram de forma valiosíssimas para os estudos comparativos do texto bíblico, visto então que os documentos em hebraico que lá encontrados são cerca de 1000 anos mais velhos do que o manuscrito completo mais antigo da Tanar, disponível então, o Códice de Leningrado, o Códice Leningradense B19, que teria sido produzido em 1008 d.C., conforme Francisco, em sua obra de 2002, na página 23, e que os torna o testemunho mais antigo e que torna ali
e importante para o Antigo Testamento. O Pentateuco samaritano, como o próprio nome indica, ele contém apenas 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Alguns estudiosos registram que a escrita ali do Pentateuco samaritano deve-se ao rompimento de judeus com os samaritanos, que ocorreu ali por volta de 432 a.C. 3 foram as principais consequências desse cumprimento. O primeiro momento foi os samaritanos passaram a viver em comunidades isoladas, e o segundo, construir um templo rival ao de Jerusalém, no Monte Gerizim. E também criaram, no 3, criaram ali uma versão particular das Escrituras, como eles só aceitavam a Torá como texto divinamente inspirado. Ela começou a ser subtendida a uma tradição textual a partir daquelas dos rabinos judeus, culminando na produção ali do que os estudiosos da Bíblia chamam de hoje Pentateuco samaritano. Foi fruto, inclusive, tanto do rompimento entre judeus e samaritanos, ou seja, um sacerdócio, uma lei, um escrito totalmente paralelo desenvolvido nesse período caótico de divisão entre judeus e samaritanos. Daí a formação dessa tradução ou do Pentateuco samaritano, dessa lei paralela que teria sido desenvolvido pelos próprios samaritanos. E daí, depois, aconteceu também o surgimento dos manuscritos mais antigos da Bíblia, do Novo Testamento, que seria o texto alexandrino, composto pelo Códice Sinaítico e Vaticano, texto ocidental, composto pelo Códice Beza e o Códice Claromontano. Depois o texto cesariense, composto pelo Códice Washingtoniano. Depois o texto bizantino, composto pelo texto alexandrino e o Códice Efraimita. Textos bastante conhecidos e importantes para a produção dos escritos. Então, pessoal, ficamos por aqui. Espero ter ajudado. Em breve teremos mais vídeos referente a esse conteúdo e a esse vídeo, a parte 2, a parte 3, assim sucessivamente. Tá? Se você gostou, deixe nos comentários, se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.